Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane, da sede São Zigmund, e hoje a nossa aula será de Geografia. Preparem o seu livro de Geografia, seu estojo e vamos iniciar a nossa aula. Como nós vimos na aula anterior, o Sol ilumina e aquece o nosso planeta. Parte desses raios solares que chegam até o planeta Terra ficam retidos na atmosfera, devido a alguns gases que estão presentes nela. Esses gases que estão presentes na atmosfera formam uma camada de proteção para o nosso planeta, retendo parte do calor que é irradiado pelo Sol. Essa retenção de calor na atmosfera recebe o nome de efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que acontece no nosso planeta, e ele gera condições para que haja vida na Terra. Então, retomando, os raios solares atingem o nosso planeta, parte dessa radiação solar é dissipada e uma parte dela fica retida na atmosfera. Então, devido aos gases que estão presentes na atmosfera, causa essa retenção de calor, deixando o nosso planeta mais aquecido. Caso o efeito estufa não ocorresse, a temperatura no nosso planeta seria muito baixa, ou seja, não haveria condições necessárias para que houvesse a vida no nosso planeta. Então, o efeito estufa é um processo natural que ocorre e que nos dá condições de viver no planeta. Nós vamos assistir a um vídeo que vai nos explicar um pouco mais sobre o efeito estufa. Prestem muita atenção ao vídeo. Chegou a hora de ver como isso nos afeta, através de um fenômeno climático chamado efeito estufa. Vamos conhecê-lo um pouco mais. O nome efeito estufa é porque é muito parecido com aquelas estufas de vidro, muito usadas para criar plantas. O efeito funciona da seguinte forma: parte da energia vinda do Sol passa pela nossa atmosfera e se transforma em calor. Porém, os gases da nossa atmosfera não deixam que todo o calor saia. Existe um exemplo bem simples para mostrar isso. Um dia quente, quando um carro é deixado ao sol, seu interior fica muito quente, certo? A energia consegue entrar, mas não consegue sair completamente, fazendo com que o interior do carro fique muito quente. É mais ou menos o que ocorre no nosso planeta. Sem o efeito estufa, nossa temperatura seria muito baixa. Então, o efeito estufa é algo natural da própria atmosfera. Mas existe um problema. Nós, seres humanos, estamos fazendo com que cada vez mais saia menos calor, colocando mais gases na atmosfera. É o que chamamos de aquecimento global. Queimadas nas florestas, chaminés das fábricas, muitos carros circulando nas ruas, produzem gases muito nocivos, que além de serem ruins para a nossa respiração, aumentam o aquecimento global. O aumento da temperatura do nosso planeta aumenta o derretimento das geleiras nos polos, diminui o número de plantas e animais e aumenta o número de furacões. Consumir menos embalagens, reciclar o lixo, utilizar menos os transportes poluentes são formas de ajudar. Faça sua parte, o planeta e as futuras gerações agradecem. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Como nós vimos, o efeito estufa é um fenômeno natural que acontece no nosso planeta. Ele mantém a temperatura no planeta Terra, e sem o efeito estufa, a temperatura no nosso planeta seria muito baixa. Algumas situações contribuem para o aumento do efeito estufa, o que causa uma elevação na temperatura do nosso planeta, como, por exemplo, a fumaça dos escapamentos de carros, de indústrias, de queimadas. E esses gases na atmosfera causam o aumento do efeito estufa. Então, a nossa atmosfera começa a reter mais calor, o que causa o aumento da temperatura média do nosso planeta. A esse fenômeno de aumento da temperatura do nosso planeta, nós chamamos de aquecimento global. Nós vamos agora para o nosso livro de Geografia, nas páginas 72 e 73.
Grifem as partes que forem solicitadas pela professora, prestem muita atenção na leitura e nas explicações e tenham muito capricho. O texto da página 72, vocês farão a leitura individual e também vão grifar junto com a professora algumas partes importantes. O efeito estufa mantém a temperatura na Terra ideal à vida. Então, no segundo parágrafo, nós temos que esse aquecimento natural do planeta, em decorrência da retenção de calor na atmosfera, recebe o nome de efeito estufa. E o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura do planeta em condições ideais à vida. E como nós vimos também no vídeo e na explicação da professora, se o efeito estufa não ocorresse, a temperatura no nosso planeta seria muito baixa, o que dificultaria o desenvolvimento de diversas formas de vida que nós temos no nosso planeta. Na imagem dessa mesma página, nós temos um desenho representando o efeito estufa. Nessa imagem, nós podemos observar que parte desse calor emitido pelo Sol é irradiado e uma parte fica retida na atmosfera. Essa parte que fica retida na atmosfera é o que aquece o nosso planeta. Os raios solares atingem a superfície terrestre, aquecendo-a. A superfície terrestre irradia parte do calor para a atmosfera. Alguns gases presentes na atmosfera retêm parte do calor irradiado, causando o efeito estufa. Na página 73, nós vamos grifar no primeiro parágrafo a primeira frase, que é bem importante, onde diz que alguns cientistas apontam que as atividades industriais, e especialmente as queimadas, têm contribuído para a elevação da temperatura no planeta. O aumento dos gases na atmosfera faz aumentar o efeito estufa, ou seja, a atmosfera passa a reter mais calor. Em consequência disso, há um aumento da temperatura média do planeta, que é chamado de aquecimento global. Então, como nós vimos no início da aula também, o aquecimento global traz alguns prejuízos para o nosso planeta. Então, nós podemos observar o derretimento das geleiras, o aumento do nível dos oceanos, algumas alterações nas condições de vida dos animais e das plantas. E também, como nós temos no nosso livro, algumas mudanças no padrão climático mundial. Então, o nosso clima acaba mudando em decorrência do aquecimento global. Nas imagens que nós temos abaixo, nós podemos observar a primeira imagem, que é uma geleira na Argentina. Essa foto foi tirada no ano de 1928. Já na segunda imagem, nós temos a mesma geleira em 2014. E de acordo com algumas pesquisas, essa geleira recua cerca de 200 metros por ano, mostrando, evidenciando o aumento da temperatura no planeta. Então, com o derretimento das geleiras, é possível observar que esse local ele recua aproximadamente 200 metros por ano. Então, é um local onde nós podemos observar os efeitos do aquecimento global. As atividades 6 e 7 da página 73, vocês vão copiar e responder no caderno de geografia. Então, no arquivo que a professora enviou, tem o exemplo de como vocês devem organizar o seu caderno. Então, a número 6 vocês colocarão como atividade 1 e a número 7 como atividade 2. O efeito estufa é um fenômeno natural do planeta. Então, ele está afirmando, está nos contando. O que aconteceria se ele não ocorresse? Então, de acordo com tudo que nós vimos, vocês vão relembrar o que a professora explicou, podem consultar também o livro na página 72 para responder o que aconteceria com o nosso planeta se o efeito estufa não existisse. Número 7. E o que acontece se houver o aumento do efeito estufa? Quais são as consequências para os seres vivos? Então, como nós vimos, o efeito estufa, ele é bom para o nosso planeta, para a vida humana na Terra, para a vida dos animais, dos seres vivos. Mas quando o efeito estufa aumenta, ele pode trazer alguns prejuízos também para a nossa vida. Então, vocês vão escrever o que aconteceria, o que acontece se houver esse aumento do efeito estufa e também quais as consequências para os seres vivos.
O que vai acontecer, né? O que pode acontecer com os seres vivos se aumentar o efeito estufa? Resolvam as atividades 6 e 7 da página 73 com muito capricho e atenção. Lembrem-se de iniciar as frases com letra maiúscula, colocar a pontuação necessária e caprichem sempre na letra. Um grande abraço e até a próxima aula!